linear mais simples de todas, que é a equação da reta, né? Mas agora você viu que com pequenos ajustes você consegue pegar essa reta e transformar em outras coisas. Em curvas, inclusive, que podem ser úteis para a gente escrever relações do mundo real, como, por exemplo, relações envolvendo contagens, né? Que aí usa o log lá, não tem contagem negativa, então quando você bota em escala log, não tem mais negativos, resolve o problema. Então, pega essa equação linear. Então, você pode imaginar a equação linear, ou a linha, como um esqueleto, né? Ela é um esqueleto que passa no meio dos dados. E a variação em torno dela também, a gente precisa de alguma coisa para representar isso, para conseguir medir como se dá a variabilidade em torno da tendência. É aí que entra a distribuição de frequências, a distribuição estatística. Ela diz para você como se dá a variabilidade em torno da tendência. Tá? E aí você pode utilizar, então, essas duas coisas e combiná-las, né? Uma equação que descreve a tendência, com uma distribuição estatística que descreve como se dá a variabilidade em torno da tendência, encaixam no outro, tcharam, temos um modelo linear. Então, por isso, os estatísticos eles dizem que o modelo linear tem dois componentes. Tem um componente determinístico e um componente estocástico. É uma combinação dessas duas coisas, percebe? O que é o componente determinístico? É a média, é a tendência. Toda vez que você desenha reta no seu gráfico, ou uma curva, essa é a parte determinística. Né? A parte estocástica é o quê? Já viu essa palavra? Estocástico? Estocasticidade. O que é isso? Variável, imprevisível, né? Então, a parte estocástica é o quê? É a distribuição que descreve a variação em torno da tendência. Porque lembra que a gente não sabe de onde vem essa variação. A gente chama de variação não explicada, né? Os resíduos. Então, a gente não sabe de onde vem. A gente só sabe que tem essa variação lá e ela se dá de determinada forma. Pode ser a distribuição normal, que é a mais simples e a mais comum que as pessoas usam até hoje. Mas, em alguns casos, talvez outra distribuição represente melhor essa variabilidade. Por exemplo, se forem contagens, talvez a distribuição de Poisson represente melhor. E se for outro tipo de variável, então talvez outra distribuição vai representar ainda melhor. Tá? Mas nota que basicamente o que a gente está fazendo é encaixando essas duas coisas. Uma tendência e uma coisa que descreve a variação em torno da tendência. Juntos os dois, modelo linear. E, em particular, modelo linear generalizado por causa dessa ideia de que, usando a máxima verossimilhança, você pode usar qualquer distribuição para representar essa variabilidade, tá? Então, a nossa interpretação do resultado gira em torno disso, sempre. Então, você sempre vai ter aqueles três elementos, tá? Sua interpretação do resultado de qualquer modelo linear sempre vai girar em torno desses três elementos principais. Que são, primeiro, sua medida de incerteza, correto? Porque você quer ter evidência confiável, né? Então, a gente sempre precisa de uma medida de incerteza. O P é o mais comum, não é o único, né? Você viu, tem intervalo de confiança. Se for o pessoal que usa inferência bayesiana, eles vão usar uma coisa chamada probabilidade posterior, mas que é o mesmo objetivo, é uma forma de medir incerteza. Tá? Segundo, a equação que descreve a tendência propriamente dita, que é o componente determinístico. É o que me fala sobre a relação. Como é a relação entre as variáveis? É assim, ó. Em média é assim. Então a segunda coisa é a tendência. Qual é a tendência? Como é a tendência? Vai ter o A, né? Vai ter o B, e você já sabe. E o terceiro é como se dá a variação em torno da tendência. Aí pode ser distribuição normal, distribuição de Poisson, distribuição de não sei o quê, mas todas elas vão estar fazendo o quê? Elas vão estar descrevendo como se dá a variação em torno da tendência. Quanto maior essa variação, mais fraca a relação. Quanto menor a variação, mais juntinhos os pontos próximos da tendência, mais forte a relação. Como faz para medir? Usa o coeficiente de determinação, o R quadrado. Tanto faz a distribuição, percebe? O fato é que você vai ter uma variação maior ou menor em torno da tendência. Qual é a forma mais simples de medir? R quadrado. Então, com essas três coisas, você tem uma descrição completa da relação que você está investigando. Pronto, é isso que você precisa.
Beleza? Perguntas sobre o que conversamos até aqui? Perguntas? Muito bem. Então, agora, vocês foram formalmente introduzidos a duas distribuições que são úteis no mundo real. Distribuição normal, que pode assumir valores positivos e negativos, e tem essa forma de sino, né, simétrica. E ela diz o quê? Ela diz a maioria está no meio. Beleza. Distribuição de Poisson, quando as médias são baixas, ela diz o quê? A maioria tem valores baixos. Alguns poucos têm valores altos. Então, ela fica com essa forma assimétrica, com um rabinho, né? E à medida que a média aumenta, você viu que a forma dela vai mudando, vai ficando cada vez mais simétrica, mais aberta, mais simétrica, mais aberta. Aí, quando a média é muito alta, ela fica igual à distribuição normal. E tanto faz, as duas são a mesma coisa. Mas existem outras situações do mundo real que é interessante a gente conhecer, que podem produzir distribuições um pouco diferentes dessas. Então, agora nós vamos ver mais uma situação muito comum para o pessoal que trabalha com ciências naturais, na ecologia, nas ciências ambientais, tá? Então, lembra como é que a gente... Lembra de onde surgiu a distribuição de Poisson? Lembra daquela simulaçãozinha lá que vocês fizeram? De onde veio a distribuição de Poisson? Como ela aparece? Como ela surge? Ela surge assim, ó. Ela surge quando você conta coisas espalhadas aleatoriamente no espaço. Percebe? Então, vai lá no campo, vou contar uma planta. Aí vou marcar vários quadradinhos, em cada um eu vou contar quantas plantas tem. Ou vou contar um animal, né? Ou vou contar o número de espécies de alguma coisa. Se essa coisa que você vai contar se espalhar aleatoriamente, a distribuição de frequências das contagens terá uma forma previsível. Qual a forma? Essa aqui, ó. Distribuição de Poisson. Beleza? Ok. Só que na natureza, no mundo real, a maioria dos organismos não se distribuem aleatoriamente no espaço, correto? Pensa um pouco nisso. Pensa no organismo que você está estudando. A distribuição dele no espaço é aleatória? Ou existem certos locais com certas características onde você espera encontrá-lo, e existem outros locais com outras características onde você não espera encontrá-lo, né? Existe preferência de habitat. Preferência de hábito, correto? Você vai lá encontrar o bicho em qualquer lugar, de qualquer jeito? Não, né? Por quê? Porque todos os organismos possuem um nicho, correto? E que é o nicho é o conjunto de requerimentos de um organismo, né? Ele precisa de certas coisas para sobreviver e reproduzir. Então, ele não ocorre em qualquer lugar. Ele tende a ocorrer nos ambientes, né? Onde ele se dá melhor. Ou seja, a distribuição da maioria dos seres vivos no espaço não é aleatória, mas agregada. Onde tem um, costuma ter vários. Por quê? Porque as condições são favoráveis. Onde tem poucos, geralmente você não vai encontrar muitos outros ali perto. Possivelmente você não vai encontrar nenhum. Então você pode imaginar uma coisa como isso que tem na figura aqui, ó. Imagina que esse quadrado representa uma paisagem, cada triângulo representa um indivíduo. Pode ser uma planta, pode ser um animal, tá? Qualquer coisa que você quiser contar. Aí você marca vários quadradinhos para contar quantos indivíduos tem dentro de cada quadradinho, que são suas unidades amostrais. Mas a distribuição deles não é aleatória no espaço, percebe? Olha essa imagem aí e percebe por que que a distribuição não é aleatória.
Percebe que não é aleatório? O que que diz para você que não é aleatório quando você olha para isso? O agrupamento deles? Exatamente, né? Algumas áreas têm mais que outras, correto? Percebe? Então, aqui, ó, tem um monte agrupado, né? Aí, quando você vem aqui, ó, nessa região aqui, ó, tem um buraco, tá vendo? A densidade é baixa. Aqui, a densidade é alta, ó. Tem vários juntos. Aqui é baixa. Aqui é baixa, tá vendo? Aí, aqui a densidade é maior, ó. Aí, aqui embaixo, a densidade é baixa, tá vendo? Tem pouco, tem quase nenhum. Aí, aqui a densidade é alta. Aí, aqui não é, é baixa, tá vendo? Então, isso é uma distribuição agregada. Não é diferente do que a gente viu antes, né? Agora os indivíduos não estão correndo aleatoriamente no espaço. Existem organismos que ocorrem aleatoriamente no espaço? Pode ter, tá? Mas são situações muito particulares. Por exemplo, você pode ter vírus flutuando aí no ar que você está respirando agora, correto? Ele está por todo lugar. Então, a distribuição espacial dos vírus pode ser aproximadamente aleatória, porque ele está flutuando. Bactérias, pode estar espalhada mais ou menos aleatoriamente. Mas, em geral, seres vivos não se distribuem aleatoriamente. Eles se distribuem em agregações. Alguns locais têm mais que outros. Então, se você for lá nessa paisagem, marcar um monte de quadradinhos e contar quantos indivíduos tem, como é a distribuição de frequências das contagens? Muda alguma coisa? Olha essa figura aí. Olha essa imagem. O que você acha que vai acontecer? Vai ter vários zeros. Vai ter vários zeros, percebe? Porque quando tem um indivíduo, normalmente tem vários, porque eles são agregados. Agora, se tem mais em certos locais, significa que é porque eles não estão em outros lugares, correto? Então, percebe que tem várias áreas aí que não tem ninguém. Então, quando você marca um quadradinho lá, que aparece zero, 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 zero. Tá vendo um monte de zero, hein? Vazio? Quando você encontra um, aí você normalmente encontra vários, porque eles são agregados, tá vendo? Monte junto aqui, ó. Monte junto aqui, monte junto aqui. Então, isso muda a nossa expectativa para a distribuição das contagens. Porque lá na distribuição de Poisson, lembra que a maioria dos valores tendem a ser baixos, mas não tão baixos. Você tem zeros, mas não tem tantos zeros assim. Agora, a chance de aparecer zeros na sua amostra é maior. Então, o que acontece? Você tem algo mais parecido com isso aqui. Ou seja, a distribuição de frequências se torna ainda mais assimétrica, percebe? Você tem um monte de valores baixos e poucos valores altos. E a maioria dos valores baixos é quanto? Zero. Zero. Então tem um monte de zero agora, sabe? Zeros se tornam mais comuns quando a distribuição é agregada. Ah, e quando que a distribuição é agregada? Bom, a maioria dos seres vivos, como eu falei, né? Então você já pode imaginar que isso é uma situação muito comum no mundo real, né? Como faz para descrever isso? Como chama essa distribuição? Quando você conta uma coisa cuja distribuição não é aleatória, mas é agregada, ou no espaço ou no tempo. As estatísticos chamam de distribuição binomial negativa. Para você descrever essa distribuição de frequências, você precisa de duas coisas. Dois números, dois parâmetros. Lembra quantos números a gente precisa para descrever a distribuição de Poisson? Só um, né? Só um. Só Lembra lambda. que a gente chamou de lambda, né? Que é a média, né?
A média é igual à variância. Então, com um número, você descreve totalmente a forma da distribuição. A única coisa que pode variar é o lambda. Quando você tem uma distribuição agregada, que é descrita pela distribuição binomial negativa, aí você precisa de mais um parâmetro. Então, continua a média, mas a gente precisa de mais um, que normalmente é chamado de K. Às vezes você vai ver com um nome diferente, mas o nome mais comum para ele na literatura ecológica, pelo menos, é esse parâmetro K aqui. O que que o K faz? O K controla o tamanho das agregações. Quanto maior o valor, tamanho das manchas que você está vendo aqui na paisagem, tá vendo? Você tem manchas aqui de vários indivíduos agrupados, uma mancha de vários indivíduos agrupados, outra mancha aqui, vários indivíduos agrupados. Então, o K controla isso, o tamanho da agregação, o tamanho da mancha. Quanto maior o valor do K, maiores, mais espalhadas as manchas na paisagem. Quanto menor o valor do K, menores as manchas, menores as agregações, ou seja, mais juntos, mais agrupados os indivíduos estão. Então, se você muda o valor do K, você está mudando a distribuição deles no espaço, na paisagem. Ou eles estão mais juntinhos, mais agregados, ou eles estão mais espalhados. Tá? Então, olha aí, ó, um exemplo. Então, se o K for um valor mais alto, a gente espera observar algo tipo isso aqui, tá vendo? Agora, se o K for um valor baixo, significa que eles estão muito agregados. Aí, a gente espera observar algo como isso. Percebe a diferença? Eu vou voltar, tá? Compara esse mapinha aí com esses indivíduos. Olha bem esse aí, tá? Agora olha o outro. Percebeu a diferença? Tá vendo que tá todo mundo mais junto agora? Todo mundo mais agrupado? Então é isso que o K controla, tá? Aí olha o que acontece com a sua distribuição de frequências. Agora que está todo mundo muito agrupado, a chance de você ir em um local qualquer dessa paisagem e não encontrar ninguém é muito maior, percebe? Então, o que que acontece? Você conta um monte de zero. Zero, 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 um monte de zero. Aí é o que acontece com a forma da distribuição. Ela fica mais assimétrica ainda. Um monte de zeros aqui, tá vendo? Zero, 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 um monte de zero. Então, você tem muitíssimos valores baixos e pouquíssimos valores altos. Esse é o tipo de distribuição de contagens mais comum na ecologia. Por quê? Porque a maioria dos seres vivos não se distribui aleatoriamente no espaço. Se distribui como? Em agregações. Porque eles preferem certos lugares em relação a outros. Então, isso aí é muito comum. Tá? Vai lá e contar o bicho, vai lá contar a planta. Zero, 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 zero. Mas como assim exatamente? Eu quero ver na prática como isso funciona. Então, agora você pode simular no R usando a função padrão do R para isso. Função RNBinom, tá? Essa função aqui simula contagens geradas a partir de uma distribuição binomial negativa. Então, usa esse comando aqui para simular 1000 contagens com a média igual a 5 e o K, que é esse parâmetro que controla o tamanho das agregações, com diferentes valores. K igual a 500, K igual a 100, K igual a 50, K igual a 10, K igual a 1. Aí você repete algumas vezes esse comando com diferentes valores do K, faz o gráfico, o histograma, para você ver como fica a forma da distribuição e ver o que acontece. Quando você muda o valor do K, o que, que acontece com a forma da distribuição?
E aí? Conseguiu ver a forma da distribuição? Viu o que acontece? Sim. Explica aí pra gente o que acontece. Quanto maior o valor de K que a gente utilizou, foi menor a agregação. E aí fica aparecendo aquela distribuição de Poisson, né? Fica parecendo Poisson, né? Poisson. Aí, à medida que você vai diminuindo o valor do K, né? Ele vai ficando cada vez mais esticado, né? Mais Fica esticado. mais regular. Mais assimétrico, né? Um rabinho mais comprido, vai ficando rabudo, e zeros, 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 né? É exatamente isso que acontece. Tá aí, ó. Do lado esquerdo, você tem um histograma que mostra como muda a probabilidade dos valores, de diferentes valores de contagem. Distribuição de Poisson em vermelho e distribuição binomial negativa. Ambas com a mesma média, média igual a 10. Mas a distribuição binomial negativa tem mais um parâmetro, parâmetro K, né? K igual a 500, um valor bem alto. Tá vendo como elas são diferentes? Tá vendo como elas são bem diferentes? Não, porque elas são a mesma coisa. Tá vendo? Totalmente sobrepostas aqui, ó. Verde e vermelho totalmente sobrepostos. Quando é que fica diferente? Quando você reduz o valor do K, que é o gráfico da direita. Então aqui, ó, Poisson média 10, nas barrinhas vermelhas. Binomial negativa, exatamente com a mesma média, média 10, em verde. Porém, K igual a 5. Aí agora a diferença é bem óbvia, correto? Tá vendo que ela é mais compridinha aqui, né? Tem um rabinho mais comprido, mais assimétrica, né? Então é isso que acontece, tá vendo? Então, à medida que você aumenta a agregação dos indivíduos no espaço, a distribuição das contagens vai mudando. Mudando como? Ela vai mudando de Poisson aleatório para binomial negativa, agregado. E quanto mais agregado, mais assimétrica ela fica. Entendeu? Então, nota... então isso quer dizer que a distribuição de Poisson é tipo um caso particular da distribuição binomial negativa? É. Então, a distribuição binomial negativa, ela engloba a distribuição de Poisson. É a mesma coisa, né, que binomial negativa quando K é um valor muito alto. Elas são equivalentes, tá? Você não percebe a diferença. Só fica evidente a diferença quando a agregação é muito forte. Ou seja, quando o valor do K é um valor muito baixo. 10, 5, 1, ou até menos que 1 pode ser, tá? É a agregação extremamente grande. Aí é uma coisa extremamente assimétrica. Como? Tipo isso aqui. Sacou? Então, agora vocês já aprenderam, entendem o que acontece quando organismos estão agregados no espaço. Essa é uma distribuição muito comum na natureza, como eu já falei. Por quê? Porque a maioria dos seres vivos não se espalha aleatoriamente, eles se distribuem de forma agregada. Então, isso é extremamente útil para a gente. Na ecologia, essa distribuição é extremamente útil e usada frequentemente, justamente porque ela é mais flexível e ela consegue representar uma gama de situações que você pode encontrar com contagens de forma mais realista do que a distribuição de Poisson, né? Porque a distribuição de Poisson tem essa restrição de sempre assumir que a distribuição é aleatória. Então, ela sempre vai ter uma forma tipo isso. Ela nunca vai ter muitos zeros e ela nunca vai ter uma caudinha muito espichada aqui. Mas a binomial negativa consegue descrever isso. Então, por isso ela é útil. Tá? Então, 5 minutos, aí volta aí que aí a gente vai ver como é que eu uso isso no GLM. Então, vamos fazer um GLM para contagens, quando as minhas contagens são de alguma coisa que tem uma distribuição agregada, que tem muitos zeros, muitos valores baixos e poucos valores altos. Aí você já pode perceber que a gente pode pegar essa distribuição e encaixar lá, né? Para estimar os parâmetros. É exatamente isso que a gente vai fazer.
5 minutos aí voltei para a gente fazer o GLM com distribuição binomial negativa. Vou botar para gravar, né? Então, olha só. Você simulou dados usando a distribuição. Vou fazer aqui passo a passo, tá? Primeira coisa, simula os dados. Então, você cria uma variável x, independente qualquer aí. Cria uma variável y dependente. Aí ele fala para você, cria usando primeiro um k igual a quanto? 10 depois 1. 10 depois 1, né? Então, nessa função aqui do R, que simula contagens de uma distribuição binomial negativa, o argumento que diz para ele, né, a opção que diz para ele qual é o valor do parâmetro k é esse aqui, ó. No R ele chama de size, tá? Porque lembra que o k controla o tamanho da agregação das manchas na paisagem? Então ele chama de size, de tamanho, né? Quanto maior o size, maior o tamanho da mancha, mais espalhado. Quanto menor o size, menor o tamanho da mancha, mais agregado. Então, ele chama de size. Então, eu vou fazer aqui size igual a 10, vou fazer o gráfico. Tcharam! Já vimos algo parecido com isso, correto? Então, até aí, nada demais, né? Lembra que parece muito com aquele que a gente fez usando a distribuição de Poisson, né? Aí percebe que a dispersão dos pontos vai aumentando, né? Quanto maior a média, mas ok, a gente já viu isso. Agora eu vou fazer com k igual a 1. Tcharam! O que mudou? Mudou bastante a dispersão dos pontos ao longo da média. Menor dispersão. Menor ou maior? Depende da altura do... Exatamente. Percebe que agora sua nuvem de pontos lembra um triângulo? Percebe? Parece um triângulo, né? Aqui, ó. Ou seja, agora a dispersão aumenta muito mais rápido que a média, percebe? A dispersão aqui no começo é bem pequenininha, tá vendo? Ela começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar, aumenta, aumenta. Aí vira um triângulo no seu gráfico. A dispersão dos pontos, ela aumenta muito mais rápido do que a média. Então, na prática, quando você investiga relações envolvendo contagens de coisas que estão distribuídas de forma agregada, o resultado disso é que a dispersão dos pontos aumenta rapidamente ao longo da tendência. Como que os estatísticos chamam isso? Quando a variabilidade muda ao longo da relação? Heterogeneidades. Heterocedasticidade. Então, quando você tem relações como essa, você tem uma forte heterocedasticidade. Ah, mas os ecólogos frequentemente estão contando coisas, né? Plantas ou animais na natureza que têm distribuição agregada, correto? Correto. Ah, então é por isso que, em geral, relações ecológicas são heterocedásticas. Esse tipo de gráfico é muito comum na ecologia. Começa a olhar aí nos gráficos dos trabalhos, você vai ver. Tá? Por quê? Por causa disso, por causa da agregação. Viu como é que muda? Então, você tem um monte de valores baixos. Está vendo que um monte de pontinho aqui embaixo? Ó? A maioria dos pontinhos aqui embaixo, né? E você tem poucos pontos com valores altos. A maioria das contagens são valores baixos. Alguns poucos são valores altos. Olha o que acontece se eu fizer k igual a meio. De novo. Tá vendo? Um monte de pontinho aqui embaixo. É 2 pontinhos perdidos lá em cima. Vou rodar de novo até aparecer do jeito que eu quero. De novo. Ah, esse aqui tá legal. Olha aí. Já viram um gráfico parecido com isso? Tá vendo aquele pontinho sozinho lá em cima?
Todo mundo tá vendo esse pontinho aqui, ó? Em geral, você foi em vários locais e contou zero, tá vendo? Zero, zero, valores baixos. 0, 5, 10, 8, 7, não. Aí você foi num local lá, meu Deus, tinha 80 e poucas plantas, 80 e poucos bichos. Aí, o seu orientador olha para isso e ele diz o quê? Como que ele chama isso? Outlier. Outlier. Ah, isso é um outlier. Corta fora, porque não é confiável. Vai influenciar a sua conclusão aí. Tira fora essa observação. Faz sentido isso? Eu sempre achei que não, mas isso acontece. A resposta é depende. Por que esse ponto está sozinho, perdido aí, nesse gráfico, lá em cima? Porque você está medindo contagens de uma coisa agregada no espaço e, naturalmente, contagens de coisas agregadas tendem a ter valores muito discrepantes. A maioria dos valores é baixo, mas alguns poucos podem ser muito altos. Então, o processo que você está medindo, naturalmente, nos leva a esperar isso. Percebe? Então, quando um gráfico assim aparece, por que esse pontinho está perdido aqui em cima? Porque era para estar lá em cima mesmo. É assim que funciona. Percebe? Esse é exatamente o resultado do processo que a gente está simulando. É esperado que vai haver poucos valores com poucas observações com valores altos, muito mais altos que os demais. Tá? Então, tecnicamente, o que os estatísticos chamam de outlier é uma observação que desvia do esperado. Esse pontinho não desvia do esperado. Ele é exatamente o esperado, dado a distribuição binomial negativa com forte agregação. Tá? Então, essas observações perdidas, elas nos preocupam quando você tem fortes motivos para acreditar que ela é um artefato, ou seja, que ela foi gerada por um erro de medida, por exemplo. Você foi lá contar e você dormiu, ou choveu muito, você não viu os bichos direito. Ou você foi usar o equipamento para medir alguma coisa, o equipamento quebrou lá na hora ou parou de funcionar, a bateria pifou. Opa, não... cuidado, talvez não é muito confiável. Agora você fez tudo certo, você usou todos os métodos corretinhos, todo o procedimento padrão. Ah, apareceu esse pontinho lá em cima. Ok. É esperado que esse ponto vai aparecer. Por quê? Porque você está contando coisas agregadas no espaço. Então é normal que isso aconteça. Certo? Pedro, Diga. tem uma dúvida, então. Por exemplo, nas minhas áreas, eu tenho uma parcela, uma só, das minhas parcelas, que ela está mais no baixio e as outras estão mais no plano, assim. E os dados nela, consequentemente, são diferentes do que nas demais. Então, você sugere que eu retire das análises? Qual é o seu universo amostral? Tenho 32 parcelas. Todo mundo menos a Bárbara. 32 parcelas é o universo amostral dela? Ah, não, universo? Desculpa. Qual é o seu Entendi. universo amostral? É o PDB, ali, a floresta de terra firme. Não sei, tá? É isso? Então, beleza. Quilômetro. Então, se você coletar uma amostra representativa do PDB, você espera que vai ter um local no baixio e todos os outros em platô? Cara, teoricamente era para ser tudo no platô. É para ser tudo no platô só? Uhum. Não sei, percebe? Então a questão é qual é seu universo amostral? Você quer falar só dos platôs? Então tá. Agora você quer falar da paisagem como um todo, mas a paisagem não é só platô, a paisagem também tem baixio. Se você coletar uma amostra representativa da paisagem, a chance que vai cair só um baixio na sua amostra é bem baixa, concorda? Porque, em geral, os locais ou são platôs ou são baixios. E o menos comum são as vertentes. Lembra da distribuição de frequência das altitudes que a gente viu da reserva do? Que tem 2 picos.
Tem vários locais com altitude elevada, vários locais com altitude baixa, né? Pois é. Então, essa é a distribuição de frequências que a gente esperaria de uma amostra representativa da paisagem. Se você só tem um baixio, talvez essa amostra não é representativa da paisagem. Mas ela ainda pode ser representativa dos platôs. Então, nesse caso, talvez não faz muito sentido enfiar esse baixio aí. Mas a questão é qual é o seu universo amostral, percebe? Do que você quer falar. Entendi. Uhum. Se quiser falar dos Beleza. baixios, então talvez está faltando mais baixios na sua amostra. Né? Idealmente. Idealmente, a gente queria controlar, deixar só os platôs mesmo. Né? Então seu universo é os platôs. Então não faz sentido ter baixinho mesmo. Sim. Mas aí a questão é, o que você quer saber, né? Qual é a sua pergunta? Que é isso que define o seu universo amostral. Beleza? Beleza. Obrigada. Então, olha aí. Esse é o tipo de nuvem de pontos que a gente espera observar, tá? Aí, vocês fizeram GLM para comparar, né? Então, faz o GLM assumindo a distribuição de Poisson. Tá aqui, ó. Função GLM. Para fazer o GLM usando distribuição binomial negativa, você precisa carregar esse pacote, que já vem instalado com R, tá? Então, não precisa baixar ele já vem junto. Mas tem que carregar, porque a função no R para fazer GLM com distribuição binomial negativa, a função padrão, né? É essa aqui, ó. glm.nb. Então, tem que carregar esse pacote primeiro para aí poder usar essa função. Percebe que é outra função, tá vendo? Não é a mesma função glm, é outra função, que faz a mesma coisa, tá? Mas é uma função separada. Por que é separado? Calma, depois você vai entender. Então, rodei os dois aqui. Vou pedir para ele mostrar os coeficientes, tá? O A e o B. Modelo 1, modelo usando distribuição de Poisson. Modelo 2, modelo usando distribuição binomial negativa. Compara os coeficientes. O intercepto, que é o A, e a inclinação, que é o B. São muito diferentes, né? Percebe que eles são muito diferentes? São Eu acho que não. meio parecidos, né? Eles são bem diferentes, né? Não, eles são quase a mesma coisa, percebe? Percebe que eles são extremamente parecidos? Se você rodar isso de novo, né, algumas vezes, aí, cada vez que você repete a simulação, são novos dados. Então, vai ficar um pouco diferente, né? Vamos repetir algumas vezes para ver. Outra amostragem. Tá vendo como eles são bem diferentes agora? Não, eles são bem parecidos, correto? Simula mais uma vez para ver o que acontece. De novo. Pá. Menos 0,3, 0,03. Quase a mesma coisa. 3,3, 2,7. Percebe que eles são muito parecidos? Então, você acabou de aprender a primeira coisa importante. Quando você assume distribuição de Poisson ou binomial negativa, os coeficientes são praticamente a mesma coisa. Não faz muita diferença. Tá vendo aí na prática, né? Eles são muito parecidos. Então, quando você desenha as curvas no gráfico, olha como é que fica. Vamos desenhar para comparar os dois. Cadê o meu gráfico? Gráfico. Aqui. Olha aí. Vermelho é Poisson. Azul é binomial negativo. Tá vendo como eles são muito parecidos? As curvas praticamente se sobrepõem, correto? Então não faz muita diferença por os coeficientes. Faz alguma diferença, então? Vamos olhar o summary agora. Poisson. Tá aí o resultado. Olha o valor do P. Que número é esse aqui? Zero, praticamente. Zero. Alguém tem dificuldade em ler esse número ainda? Lembra que é 2 vezes 10 elevado a menos 16, né? Ou seja, é 0,0000000. É zero praticamente, correto? Número muito, muito, muito pequeno.
Agora vamos olhar o binomial negativo. Olha o valor do P. Mudou alguma coisa? É bem baixo. É bem baixo, mas mudou alguma coisa? É menos 0. Olha o valor do P do Poisson. Ah, tá. Olha o valor do P do binomial negativo. Mudou alguma Eu coisa? não vi o sinalzinho. Olha, aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 16. Aqui é 4,5 vezes 10 elevado a menos 6. Qual é maior? Esse aqui ou esse aqui? Binomial. Binomial negativo, correto? É muito maior que o outro, percebe? 10 elevado a menos 6 é muito maior que 10 elevado a menos 16. 10 elevado a menos 16 é 0,00000000000000001. Correto? Então, P da distribuição binomial negativa, do GLN usando distribuição binomial negativa, é maior. Ou seja, o que ele está falando para você com isso? O que ele está te comunicando? Que o grau de incerteza aumenta. Que a incerteza é grande, é maior do que o Poisson está falando para você, né? Percebe? A incerteza é maior do que o Poisson está falando para você. Ué, mas por que a incerteza é maior do que o Poisson está falando para você? É muito simples. É só olhar o gráfico para você entender. Olha esse gráfico. Lembra o que acontece quando o que você está contando está espalhado aleatoriamente? Quando K é um valor muito alto? Vou botar aqui, ó. K igual a 500. Olha como fica o gráfico. Então, percebe que a dispersão aumenta com a média ao longo da relação. Porém, ela aumenta devagar, percebe? Lembra que na distribuição de Poisson a variância é igual à média? Então, ela aumenta. Mas ela aumenta o mesmo tanto que a média. Agora, se for distribuição binomial negativa, com um K muito baixo, extremamente agregado, olha o que acontece. A variância aumenta muito rápido e o seu gráfico vira um triângulo. Então, a distribuição de Poisson não enxerga isso. Ela é cega para isso. A variância está aumentando loucamente aqui, ó. Uhul! Aumenta, aumenta. Poisson é cego, ele não enxerga. Então, ele subestima a variabilidade que tem em torno da tendência. A distribuição binomial negativa, não. Por quê? Porque ela tem um parâmetro que mede isso. Que parâmetro? Parâmetro K. Então, quando você usa a distribuição binomial negativa, ele mede como essa dispersão está aumentando junto com a média e informa isso para o modelo. Ele, tá. Então, a variação aqui é muito grande, né? A dispersão está aumentando muito, né? Então a incerteza é maior. Lembra quando a dispersão em torno da tendência é grande, a nossa incerteza aumenta? Lembra disso? Então, a distribuição binomial negativa está medindo isso e está dizendo para você. A dispersão está aumentando muito rápido. Então, a incerteza é grande. Se você usar a distribuição de Poisson para representar isso, ele é cego, ele não enxerga isso. O que a distribuição de Poisson enxerga é isso aqui, ó. Ops. Ele enxerga isso aí, ó. Se a variância começar a aumentar muito rápido aqui, ó, ele ignora isso. Ele não entende o que isso significa. Aí ele diz para você, a incerteza é muito baixa, a dispersão em torno da média é pequena, a relação é forte. Então, o P é um valor menor. Então, essa é a diferença entre você usar a distribuição de Poisson e distribuição binomial negativa para modelar contagens de coisas muito agregadas no espaço. A distribuição binomial negativa leva em conta essa agregação e isso se reflete na sua medida de incerteza. Porque aí o que vai acontecer? A dispersão dos pontos vai aumentar muito ao longo da relação, né? Então, ele vai medir isso e vai ajustar a sua medida de incerteza para isso. A distribuição de Poisson, não. Então, ele vai dizer para você que a incerteza é menor do que parece.
Entendeu? Então, essa é a diferença. Mas, em média, nota que os coeficientes e as curvas que os dois estimam são praticamente iguais, percebe? Praticamente iguais. O que muda é simplesmente como eles estão medindo a variabilidade em torno da tendência. Então, qual que eu devo usar? Eu vou modelar uma contagem. Minha variável dependente é uma contagem. Qual eu devo usar? Depende da agregação. Depende da agregação. Mas no mundo real, qual você geralmente vai usar? Essa. Poisson. Qual? É binomial, não. Por quê? Binomial. Tem Porque mais não é aleatória a opções. distribuição. Porque a mais maioria situações. das coisas no mundo não está distribuída de forma aleatória. Então, isso que você está vendo nesse gráfico é muito mais comum no mundo real do que isso aqui, ó. Entendeu? Então, normalmente, a nossa escolha padrão para contagens não é Poisson. É o que, então? É distribuição binomial negativa, porque ela é mais flexível e ela consegue representar variabilidade em contagens de forma mais realista que a distribuição de Poisson. Mas então, por que a gente aprendeu a distribuição de Poisson? Porque se você entende a distribuição de Poisson, aí a distribuição binomial negativa é muito óbvia para você entender, correto? Ela é uma derivação direta, né? Então, a distribuição de Poisson é simplesmente a distribuição mais simples para representar contagens. Não é a única. Tem outras. Uma delas é a distribuição binomial negativa. Mas ela é muito mais realista e mais flexível. Ah, então, por isso, ela é a mais utilizada na ecologia. E não só na ecologia, mas pessoas que modelam contagens normalmente utilizam distribuição binomial negativa. Tá? Perguntas? Rapaz, me surgiu uma curiosidade aqui, Pedro. Diga. Porque, tipo, na área que eu estou desenvolvendo a minha tese, grande parte dos trabalhos utilizam a Poisson, né? Uhum. E agora eu fiquei com dúvida, porque a gente trabalha com insetos sociais, né? E os bichos, Uhum. no caso, abelhas. Uhum. E realmente os bichos não estão distribuídos aleatórios no ambiente. Então eu fiquei com essa dúvida agora. Essa galera não usa distribuição binomial negativa, mas é mais por som mesmo, cara. Uhum. Fiquei com essa dúvida agora, tipo, o O que isso que está significa? acontecendo? Qual é a tomada de decisão deles, assim, para usar Poisson e não distribuição binomial? Você já viu, então, na prática, qual é a diferença, né? Qual é a diferença? Uhum, Poisson subestima o tamanho da sua incerteza, correto? Ele vai dizer para correto. você, a incerteza é menor do que realmente é. Binomial negativo é esse aqui, ó. Ele vai dizer, opa, calma, tem evidência, mas a incerteza não é tão pequena quanto parece. Então, o que vai acontecer é que quando o seu valor do P não for muito, muito, muito pequeno, como nesse exemplo, aqui tanto faz, percebe? 10 a menos 16 ou 10 a menos 6, tanto faz, sua conclusão muda? Não, né? Eu tenho evidência. Agora, quando o seu P for 0.01, 0.02, aí faz diferença, percebe? Porque Poisson vai dizer para você, tem evidência. Aí binomial negativo vai dizer, cuidado, a incerteza é grande. Entendeu? Seria aquilo de um teste dele ser mais rigoroso, então. Exatamente. Dele precisar de maior evidência para dizer que é um Exatamente. efeito, né? E é Exatamente. mais conservador, seria o mais conservador do que o Poisson, o binomial? Exatamente. Binomial negativo, você pode pensar nele como mais conservador. E o Poisson, ele é mais liberal. Ele aceita qualquer coisa como evidência, entendeu? Olha essa fake news aqui. Ah, tá, eu recebi no WhatsApp, é verdade. Entendeu? Entendi. Massa. Então, agora, conhecemos 3 distribuições. Distribuição normal, distribuição de Poisson, distribuição binomial negativa. Nosso kit já está mais de 50% completo. Tá? Lembra que eu falei que você consegue contar nos dedos de uma mão
todas as distribuições que você precisa para descrever qualquer variável no planeta Terra para o resto da sua vida. Isso significa que faltam apenas 2. Tá? Perguntas? Dúvidas? Observações? Então lembra, brinca com seus dados, tá? Eu tenho uma Depois, dúvida. terminar a aula, vai, roda lá, pega seus dados e faz GLM e compara o resultado lá para você ver a diferença. Diga, Bárbara. Então, as estimativas, tem uma pergunta aqui, as estimativas do intercepto e da inclinação refletem a realidade. Então, Lembra- porque elas são similares. Isso, são similares entre si. Mas se reflete a realidade, é se reflete o valor que a gente usou para simular os dados, né? Olha no comando aí, quais foram os valores de A e B que a gente usou para gerar os dados. Exponencial de A mais B vezes X. Qual o valor do A, qual o valor do B? Calma aí que eu tô achando isso. Onde é que eu enfiei? É o começo do código, a primeira coisa. 0,3? Não, peraí, Isso aí. esqueci do exercício. É? É isso aí. É que eu tô. Tem tanta coisa aqui. Aqui, ó. Uhum, A equação que a gente usou para simular esses dados é essa aqui, tá vendo? uhum. 0 mais 3 vezes x. Então, o valor verdadeiro do A é 0. O valor verdadeiro do B é 3. Por quê? Porque a gente criou desse jeito, né? Então, olha as estimativas do GLM que você rodou. É perto disso? É. Então, Sim. funciona. Entendeu? Uhum. Como que ele chegou nessas estimativas aí? Máxima verossimilhança. Tranquilo? Pedro? E o valor de Diga. K? O valor de K, Ah, importante. Aí, eu ele é esqueci de falar isso. calculado? Sim, ele precisa estimar o valor do K, né? Para fazer esse ajuste aí do P, tem que estimar o K. Então, nota aqui no summary, no resultado do GLM-NB, da binomial negativo, tem um negócio que ele chama de parâmetro de dispersão no resultado. Olha aí no summary. Não sei o que, parâmetro de dispersão vale não sei quanto, né? O que é isso aí? É o K. Percebe? Essa é a estimativa do K. Então, ele precisa estimar o valor do A e do B, mas ele também precisa estimar o K para saber qual o grau de dispersão em torno da tendência. E aí ele ajusta o P com base nisso, para te dar uma medida de incerteza realista, né? Que reflete a dispersão dos dados, e não fazer como Poisson e subestimar o tamanho da incerteza. Beleza? Mais perguntas? É só uma curiosidade, você deu um exemplo de distribuição espacial, mas também vale para temporal, né? Sim, Essa agregação, né? mesma Tá. coisa. Aí a agregação no tempo seria o quê? Coisas que você conta ao longo do tempo, né? Uhum, uhum. Então, imagina eventos que ocorrem ciclicamente, sazonais, por exemplo, né? Tem um período do ano que as plantas estão todas florindo, aí tem outro período que poucas estão florindo. Agregação no tempo. Então, já espera que se você for contar isso, provavelmente, distribuição binomial negativa. Beleza, Entendeu? Pedro. Valeu. Eu também estou com uma dúvida. Fala. A Bárbara até comentou, quando a gente estava no grupo, se tu coloca um K alto, né, com menor agregação, a curva da distribuição de Poisson fica igual, fica sobreposta a binomial, né? Sim, Então é isso. exatamente. Então, elas se tornam equivalentes, né? Ou seja, distribuição de Poisson é um caso particular da distribuição binomial negativa, percebe? Distribuição de Poisson é a mesma coisa que uma distribuição binomial negativa com K alto, muito alto. Elas ficam iguais. Né? Mas deixa eu perguntar, no modelo você gera o valor de K.
Esse Aham. valor de K não entra depois para gerar um valor real a Valor partir de dos seus quê? próprios dados? O Valor de valor quê? do ajuste, com Sim, uma tá lá no média P. dos seus dados e o valor de K. Ele está entrando lá no cálculo do P, viu? Viu que o P mudou? Ele está usando o K para ajustar isso aí. Ah, entendi. A média é igual, mas a forma como ele está medindo a dispersão que é diferente, entendeu? Eu ainda não entendi o valor de K, porque quando a gente coloca, quando a gente vai mudar o modelo, a gente coloca lá o K, Sim. K1, K500, K não sei o quê. Aham. Tipo assim, eu não entendi da onde vem esse valor, 500. Tipo, ele é algum dado meu? Ou eu sempre vou ter que manipular ele, colocar ele grande ou pequeno? Não tô conseguindo Não, entender. o K é um número abstrato, tá? Que serve para dizer se a agregação é maior ou menor. Então, biologicamente, o que ele significa no mundo real? Nada. O que importa é, se ele for maior, significa menos agregado, mais espalhado, mais aleatório. Se for menor, mais agregado. Ele é adimensional, entendeu? Ele não tem uma unidade interpretável para a gente no mundo real. Mas é simplesmente uma forma de descrever a agregação espacial. Quanto menor ele for, significa mais agregado. Então, em geral, no mundo real, o que seria um valor baixo? 1, 5, meio, com base em dados ecológicos que a gente costuma analisar. Um K baixo, normalmente, é por aí. É alguma coisa entre 0 e 10. Menos que 10 já é um valor... Você já olha o gráfico e já parece um triângulo. Viu aí quando vocês simularam? Quando você usa K igual a 10, K igual a 1, aí você olha o gráfico, parece um triângulo, porque a variância aumenta muito rápido, mais rápido que a média. Agora, um K alto é tipo o quê? 20, 30, 50, 100. Qualquer coisa maior que 10 já é grande. Você olha o gráfico e os pontos seguem mais bonitinho a tendência. Entendeu? Eu vi aqui que o segundo modelo já está com o valor de K corrigido, né? Não tinha prestado Exatamente. atenção nesse Ele já leva isso em conta automaticamente, tá? Então, não perde seu tempo tentando interpretar o K propriamente dito, tá? Ele tem que estimar isso para medir a relação, medir o P, e ele vai levar isso em conta. Mas o K em si não significa nada muito óbvio para a gente, tá? O que importa você entender é que simplesmente quanto menor o valor do K, significa mais agregado, ou seja, mais a dispersão aumenta com a média. Então, seu gráfico fica parecendo um triângulo. Beleza? A interpretação da relação é a mesma que a gente usou até aqui, tá? Você olha para a média. E quanto maior a dispersão em torno da média, mais fraca a relação. Exatamente a mesma ideia. Tranquilo? Já sabe o R quadrado de onde vem também, né? Variação explicada? Se você quiser, já sabe como faz, né? Predict, modelo, correlação entre valores preditos e observados, eleva ao quadrado. Aí vai ser aquele numerinho entre 0 e 1, proporção de variação explicada. Beleza? 10 minutos. E aí voltamos para encerrar nossa conversa de hoje. Mas depois de gravar, você faz um gráfico, tá? Lembrem-se que gráfico é uma das coisas mais importantes que a humanidade já inventou. Por quê? Porque ela permite que nós literalmente visualizemos, enxerguemos, né, relações entre variáveis usando dados de uma forma muito mais simples, rápida e intuitiva do que ficar olhando uma tabela com trocentos números, concorda? É difícil, né? Olhar para suas tabelas de dados. Tem uma relação aí, fica só olhando para sua tabela. Você vai passar 24 horas o dia inteiro olhando para ela e não vai concluir nada. Difícil, né? Agora faz um gráfico. Pã! É na hora você vê.
Olha, tem uma relação. Ou, não, não tem nenhuma relação convincente. Porque nós somos animais altamente visuais, correto? Nós somos muito bons em detectar padrões visuais. Visão é um dos nossos sentidos mais aflorados, né? Então, gráfico é tudo para a gente, tá? Não existe um analista de dados sem gráficos, tá? Um analista de dados sem gráficos é como uma pessoa que acabou de ficar cega. Depois que você fica um tempo cego, você aprende a se orientar, né? Pelo tato e tal. Mas se você passou a vida inteira enxergando e você ficou cego, do nada, assim, agora anda aí, vai bater em tudo, vai dar de cara na parede, né? Não vai conseguir, tá? Então, gráficos são nossos olhos, literalmente. Então, usem gráficos, tá? De preferência, usem gráficos que mostram dados, os seus dados, as suas observações, o que você de fato mediu, e não apenas sumários ou resumos dos seus dados, que escondem os seus dados. Lembra que médias, embora úteis, são resumos dos dados, não são os dados, tá? Beleza? Mais perguntas? Pedro, Digo. aquele score de Fisher, Uhum. você disse que é o número de vezes que ele De tenta, não é? tentativas que ele faz para achar as estimativas de máxima verossimilhança. No meu deu um deles. Ok, Isso é normal? Tá ok? normal. Não tem que ter no mínimo 2 para comparar? É variável, tá? Depende Cada vez que você roda, se você simular de novo seus dados e rodar de novo, você vai ver que muda, tá? Não é constante. Às vezes dá 2, às vezes é 3, às vezes é 5, às vezes é 10, tá? Isso é irrelevante, não importa isso, tá? O número de vezes. O que importa é que ele encontra as estimativas de máxima verossimilhança, tá? Mais perguntas? Todo mundo tranquilo, confortável com isso? Então, pessoal, essa é a nossa conversa de hoje. Tranquilo? Né? Tranquilo. Temos bastante coisa para refletir a respeito, correto? Então, descansa agora, vai tomar um banho, come. Depois você vai lá e dá uma olhadinha na aula de novo, olha o seu script. E, de preferência, se você puder, já começa a brincar com seus próprios dados, que vai ser muito mais fácil para você. Tá? Então, se ninguém tiver mais nenhuma questão por hoje, estamos conversados. O que a gente vai fazer até o final da semana? Amanhã de manhã a gente vai terminar de ver as distribuições mais úteis para a gente, que costumam ser utilizadas em GLM. Já falamos de 3, né? Distribuição normal, Poisson, binomial negativo. Falta mais 2. Vamos falar sobre elas de manhã. De tarde, vamos falar sobre seleção de modelos. Aí alguém queria saber, A e C, o que é isso? Então, amanhã de tarde a gente vai descobrir. Na quinta-feira, vamos falar sobre efeitos mistos e fatores aleatórios. E aí, na sexta-feira de manhã, se não tiver terminado o conteúdo na quinta, a gente complementa, ou revisa, ou termina. Mas provavelmente, quinta-feira é o suficiente para a gente falar tudo o que precisa sobre isso. E aí, na sexta de tarde, a gente fica com, a princípio, um tempo livre, tá? Então, vocês já podem ir se organizando. Se alguém quiser conversar alguma coisa, quiser trazer dados para mexer, olhar alguma coisa específica, a gente pode conversar isso na sexta de tarde, tá? Mas muito, muito provavelmente, sexta-feira de manhã, nosso conteúdo programático já terá sido concluído, tá? O que é bom, porque sexta-feira, né, de tarde, sabe como é. Então, estamos no cronograma, tá? O tempo tá certinho, tranquilo, sem correria. Vamos chegar lá de boa, beleza? Então, bom resto de dia, boa noite, bom descanso. Nos vemos amanhã. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau, pessoal.